Primeiro momento, o que a gente vai fazer? Eu vou passar para vocês uma aula super completa. Ela é uma aula extensa, vai ter mais ou menos 1 hora e pouco de duração. Vai ser dividido em duas partes. Essa parte aqui que é uma parte introdutória, que é bem rapidinho. E depois a aula que eu vou passar o que você precisa saber para poder já ir aplicando. Que essa é a intenção desse curso, que você já sai dele fazendo todos os elementos aí desse projeto de arquitetura de brand que a gente está fazendo. E se você tiver interesse de se aprofundar no tema, aí eu vou fazer um curso específico e vou disponibilizar como um bônus aqui para essa sua formação. Fechou? E aqui eu quero explicar o quê? Algumas dúvidas que geralmente o pessoal gosta muito do tema, arquétipos, mas não sabe utilizar da maneira correta, acabam utilizando de uma maneira um pouco juvenil, vamos dizer assim. E aí eu quero mostrar para vocês ter um posicionamento, uma comunicação muito bem assertiva, seja ele para você, para sua marca ou para o seu produto. Você vai utilizar esse arquétipo, se posicionando como principal, mas também utilizando os elementos de outros arquétipos, para não parecer aquela coisa, aquele déjà vu, sabe? Você pega lá uma pessoa que ela é tão dentro do personagem, tão dentro, não posso sair do meu arquétipo, se eu fizer uma coisa diferente, se eu utilizar outra cor, vão confundir minha audiência. Não, nada a ver. Então você vai entender como que você vai utilizar essas questões dos comportamentos arquétipos, você vai saber de onde surgiu, você vai entender aqui muitas dúvidas que quando eu tive essa informação pela primeira vez, ela chegou meio fragmentada e aí eu fui pesquisar, nossa, um monte de informação desconexa. Hoje eu consegui organizar tudo e eu vou mostrar para vocês já de uma maneira bem organizadinha, bem otimizada. Então vamos lá para a apresentação. Então, tem umas imagens aí dos 12 principais arquétipos, né? Esses 12 arquétipos, eles foram, a gente vai ver mais para frente, mas eles foram escolhidos para representar pelo marketing, né? Foi lá daquele livro O Herói e o Fora da Lei que a autora separou alguns arquétipos para poder representar ele no marketing. Mas a gente vê aqui de onde que surgiu tudo isso, né? Primeiro ali, não tem sentido nenhum você começar essa aula sem estar com papel e caneta na mão para marcar. Então, a primeira coisa a gente vai lá e colocar o que é arquétipo, né? Arquétipo. O que é o arquétipo? Eles são modelos comportamentais baseados em estruturas psicológicas. É o que está escrito ali, né? Ah, não, já quero. Que aula chata, cansativo, meu Deus, eu não vou aprender. Calma, relaxe. O que eu tenho que entender? Lembra que eu falei das formas? Eu quero fazer um bolo redondo, eu pego uma forma redonda. Eu quero fazer um bolo quadrado, eu pego uma forma quadrada. O arquétipo, ele é o quê? São modelos comportamentais. Vamos dizer assim que as pessoas começou a observar o comportamento das pessoas. O Jung lá, ele começou a observar o comportamento das pessoas. Daí ele viu que, indiferente qual que era a civilização, sempre tinha uma pessoa que ela se comportava daquela maneira. E também tinha outra pessoa que se comportava, aquela pessoa cuidadora, sabe? A mãe em todas as culturas sempre tinha uma pessoa lá que era representava a mãe, né? Mesmo não sendo mãe, ela representava todos os cuidados que a mãe tinha, seja ela uma pessoa normal ou uma entidade, um deus, alguma, né, uma coisa espiritual lá. Também se repetia isso em vários lugares. Quando eu falo lá da forma, é isso. São padrões de comportamento que se repetem. E aí você vê que indiferente a cultura, sempre vai se repetir aquele mesmo padrão. E aí, seja um padrão de comportamento de gestos, de fala, de cores, de comportamento. E aí, Jung fez o quê? Ele classificou mais de umas centenas de arquétipos. Ó, existe esse arquétipo, aquele outro arquétipo. E aí, esse livro, O Herói Fora da Lei, separou 12 arquétipos que seria o mais interessante para utilizar no marketing. Então você vai ver que tem diversos tipos de arquétipos. Quando você vai pesquisar na internet, você recebe aquela infointoxicação. E aí você vê que tem essa separação desses 12 arquétipos de Jung. Então vai ter gente que fala 12 arquétipos, 16 arquétipos, 100 arquétipos. Só que para o marketing a gente vai utilizar esses 12. E o que eu preciso entender? Que são trilhas psíquicas. São comportamentos que apresentam uma determinada personalidade. Aqui a gente tem os 12 arquétipos dentro de umas figuras que já são
mais fácil da gente entender como que funciona cada um deles. E aí a gente vê esse monte de figuras aí e fica pensando, quem que diz que esse cara, por exemplo, quem que diz que o Indiana Jones é um explorador? Não, ninguém vai dizer. Isso está no inconsciente coletivo da pessoa. As pessoas olham para ele e vê elementos, vê características, vê trilhas psíquicas que acabam entregando uma mensagem subliminar para ele que ele tem esse aspecto de explorador. Assim como o Papa tem o de cuidador, assim como o Ayrton Senna tem o de herói. Então ninguém precisa falar que ele tem esse arquétipo. As atitudes dele, os comportamentos, as trilhas psíquicas deles vai mostrar que eles têm esse arquétipo. E aqui vai um detalhe muito importante sobre o posicionamento de arquétipo. Que quem que faz essa marcação? Quem consegue marcar, quem consegue dizer qual arquétipo eu tenho, qual arquétipo você tem, é aquela pessoa que ela tem o arquétipo muito bem definido. Então ela consegue entender qual que é o arquétipo dela, pegar todos os elementos daquele arquétipo e apresentar para as outras pessoas. Então quem olha de fora vai conseguir fazer essa leitura do arquétipo. E eu já falei isso nesse curso, é muito interessante, às vezes as pessoas perguntam, você tem uma visão muito boa, né? Você entende bastante de arquétipo, qual é o meu arquétipo? E aí a pessoa fica lá com aquela cara assim, e aí eu vou fazer o quê? Aí eu explico. Não tem como, às vezes, você dizer qual é o arquétipo da pessoa, sendo que nem ela sabe. Entendeu? A pessoa ela tem que entender quem ela é, entender para onde ela está indo, e aí definir o posicionamento que ela quer ter, o posicionamento arquétipo, e fortalecer aquele personagem. Não tem problema ela utilizar elementos de outros personagens. Ora ela se comporta como herói, ora ela se comporta como mago, ora ela se comporta como sábio, mas sempre vai ter um que vai ser mais fortalecido. E aí esses elementos ele vai ficar bem definido na característica da pessoa. E quando a pessoa tem esses elementos bem fortes assim, no primeiro olhar, em menos de 2 segundos você identifica qual que é o arquétipo dela, quando ela tem bem definido. E aí existem pessoas que não têm essa definição, elas estão perdidas na vida, no mundo, elas não sabem quem elas são, não sabem o que elas estão fazendo, só estão indo, estão no automático. E aí elas ficam chateadas se você não sabe qual que é o arquétipo dela. Mas nem ela sabe. E essa aula aqui é justamente para isso, para identificar quem você é, quais são as suas características, quais são as suas trilhas psíquicas, que isso quer dizer o quê? Quais são as condutas que você tem que é comum para você? Eu gosto de caminhar, eu gosto de ir na montanha, eu gosto de novos desafios, eu gosto desses tipos de elementos. Isso diz que eu sou arquétipo explorador. Eu quero causar uma marca, eu quero que as pessoas lembrem de mim, eu gosto de ajudar as pessoas, mas eu gosto de ser reconhecido por ajudar as pessoas. Então são elementos do arquétipo do herói. E aí você vê que esses comportamentos vão trazer você para perto desses arquétipos e você entendeu qual que é o seu comportamento. Eu sei que quando eu estou agindo dessa maneira, eu fico feliz. E aí você sabe que aquele é seu arquétipo. Outra coisa que é até mais poderosa do que isso, que é quando você está distante do teu arquétipo principal, você vai ficar na sombra, no comportamentos de sombra daquele arquétipo. E fica muito mais fácil, às vezes, de saber qual que é o seu arquétipo pelos aspectos de sombra. Você vai ver que tem algumas coisas, por exemplo, né, vou dar o exemplo ali do arquétipo do governante. Ele tende, quando ele está na sombra, a ser muito teimoso. E aí, entre outras características. Às vezes você não consegue entender nas características positivas, nas características de luz, mas na característica de sombra você consegue. Você não, realmente, esse aqui, quando eu não entro em conformidade. Então você sabe que você tendo esse arquétipo, você sabe que quando você está errado, você às vezes tem que ser um pouco maleável para conseguir não fugir do seu personagem, mas entender que aquelas são características da sua personalidade. O que a gente tem que entender com tudo isso? Eu vou apresentar aqui agora um pouco sobre o Jung, que foi o psicoterapeuta que desenvolveu isso. Ele foi um discípulo de Freud, e aí ele falou muita coisa sobre o comportamental, mas não só da pessoa, mas do coletivo, né, da sociedade, do status quo. Eu vou, no curso lá que eu vou falar específico sobre arquétipo, daí eu vou entrar denso ali no arquétipo. Mas o que eu quero que você saiba agora, como que eu vou utilizar esse arquétipo para o marketing. Então eu não preciso
eu não preciso de toda a densidade de informação para poder aplicar ele. Por quê? Nessa aula, o que eu estou ensinando para vocês? Como causar memória e significado na cabeça das pessoas. E é isso que você tem que usar o seu arquétipo. Seja ele para você, para sua empresa ou para o seu produto. Você tem que organizar a linguagem para apresentar uma comunicação extremamente assertiva para a sua audiência. Por exemplo, vamos dizer que você lida com criança, né? Criança recém-nascida ali. Seu produto trabalha com criança recém-nascida. E aí você sabe que quem compra o produto são os pais, não é a criança. E o que esses pais estão querendo? Esses pais estão querendo cuidado. E qual desses 12 arquétipos que você vai utilizar para fazer a linguagem do teu produto? Pode ser qualquer produto, mas você vai saber que esses pais estão buscando alguém que seja cuidador. E aí você vai pegar os elementos do arquétipo do cuidador, as cores, os símbolos, a postura, o tom de voz, e aí você vai começar a utilizar isso no seu produto. Aí a sua comunicação fica extremamente assertiva. Isso eu estou falando de produto, não quer dizer que a sua marca pessoal, às vezes o seu arquétipo pessoal seja um rebelde, mas você sabe que o seu produto precisa ativar o arquétipo do cuidador para que a audiência que está precisando daquilo veja, interprete aquilo e realmente, aquela pessoa vai cuidar do meu filho, que é o momento que eu estou precisando. Esse foi um exemplo. Eu posso dar um outro exemplo. Às vezes você tem uma marca de óculos, né? A Chili Beans, que é uma marca de óculos. O dono lá, ele tem um arquétipo muito ativado do arquétipo do rebelde. E ele expressa isso na marca e a audiência que consome dele sente familiaridade porque também eles querem ativar o arquétipo do rebelde dentro deles, daí eles acabam comprando daquela marca. Viram que são situações diferentes? Por isso que você tem que analisar o cenário inteiro, fazer um mapa da empatia da sua audiência e aí você vai organizar a sua comunicação de acordo com o mapa da empatia. O meu cliente ele vê isso, ele pensa aquilo, ele ouve essas pessoas, ele quer esse ganho, ele tem essas dores, dúvidas e desejos. A partir do momento, mapeei, sei qual comunicação que eu preciso utilizar. Aí eu pego um dos 12 arquétipos desse, trabalho a minha comunicação para ela ficar extremamente assertiva, entrego para ele e faço o teste. O que vai acontecer? Ele vai olhar lá, ele vai ter reciprocidade, ele vai ter essa conexão e aí você conseguir alcançar o todo, que é fazer o quê? Entregar uma comunicação. A pessoa ela quer aquele produto, ela vai olhar e ela vai encontrar o que ela realmente precisa. E como que o Jung, como que chegou a esses 12, né? Vamos dizer que lá o Jung tem aquelas dezenas, centenas ali de arquétipos. Você vai pesquisar na internet e você vai ver que tem várias ramificações. Mas é como se fosse uma pirâmide, assim. Vamos pensar numa hierarquia, onde você tem um arquétipo que os que estão abaixo dele têm o mesmo comportamento. Por exemplo, tem o arquétipo do rebelde, e aí você tem aquele arquétipo do rebelde, que é tipo aquele músico que ele canta músicas que vai contra o status quo, né, contra a sociedade, mas ele é um rebelde pacífico, ele não faz mal a ninguém. Diferente daquele rebelde revolucionário, que é aquele rebelde que ele quer ir contra e ele quer... tipo, um é sem violência e o outro é com violência. Mas os 12 arquétipos é o quê? Não é a separação desses arquétipos. Ele meio que juntou e colocou, tá, isso aqui eu represento como sendo o arquétipo do rebelde. A hora ele pode ser pacífico, a hora ele pode ser revolucionário. Então, para poder simplificar, senão ia ficar muita coisa, né? Então, você vê que esses 12, eles conseguem já abranger tudo que a gente precisa para poder ter um posicionamento assertivo. E o que você precisa entender que em determinado momento da sua vida você ativou um dos 12. Todos os 12 você já ativou de alguma maneira. Só que sempre vai ter um que vai ser aquele que vai ser mais forte dentro de você, que vai ser um comportamento que é mais a sua cara. E aí esse é o arquétipo que a gente vai tentar ativar para que as pessoas olhem para você e vejam aquele arquétipo. Outra coisa importante, para quem que faz sentido, né, ter o arquétipo? Para quem se posiciona. Se você é apenas um estrategista, você vai ficar atrás dos bastidores e você vai pegar e vai fazer com que um especialista tenha essa visibilidade. Você não precisa. Você vai ter que ter esse conhecimento para poder explicar para o teu especialista, se comporta dessa maneira, porque esse aqui é o seu posicionamento. Se você for uma pessoa que vai vender um produto e você é a marca do seu produto, aí você tem que se posicionar, escolher o seu arquétipo da seguinte maneira: aquele que é mais parecido com você,
e que se comunica com a sua audiência, porque no final das contas o que você quer? Você quer criar uma conexão para poder vender. Não adianta também você definir um arquétipo que não tem nada a ver com a sua audiência e nada a ver com o seu produto. E aí você vai ser uma comunicação que ela vai estar errada. Tu está indo contra a natureza. O que a gente faz? Identifica qual que é o arquétipo ideal, primeiro lá com o mapa da empatia, qual que é o arquétipo ideal que aquela pessoa vai se comunicar, que é a pessoa que vai comprar. Aí você define o arquétipo que é o seu natural, e aí você vai chegar nessa comunicação assertiva. E como que você vai descobrir qual que é o seu arquétipo? Fica tranquilo, a gente vai fazer um teste, aqui tem um teste nesse curso, você vai fazer um teste para saber qual é o seu arquétipo. E essa aula aqui ela é uma aula introdutória para a gente ter essa noção mais ou menos do que é do todo, né? Do que é essa questão dos arquétipos. A gente entende que é uma trilha psíquica e o arquétipo você vai utilizar ele, assim como o brand, para uma marca pessoal, para um negócio ou para um produto. E essa aula é um pouco mais só para você ter essa noção mais ou menos de onde veio, o que precisa fazer. Depois, se você quiser se aprofundar, vai ter um curso específico, e aí a gente vai falar muita coisa lá mesmo, entender a questão do comportamento, até para a produção do curso, como que foi feito, e aí esse vai ser para outro curso. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o teste do arquétipo, para saber qual que é o seu, e eu vou explicar os 12 arquétipos, um por um, como que é o comportamento, quais são as marcas que utiliza, quais são a maneira com que você vai fazer a comunicação para chegar a entregar esse comportamento, né? Essa trilha psíquica, beleza? Então, ó, papel e caneta, presta bastante atenção, que a próxima aula vai ser uma aula grande, mas vai ser uma aula super poderosa. Eu vou passar para vocês de maneira objetiva o que você precisa saber sobre arquétipo. Como é um assunto muito interessante, a tendência é o quê? Que a pessoa comece a estudar e esquece para que está estudando. Qual que é o nosso objetivo aqui? Aplicar isso para sua marca. Então eu vou passar para vocês de uma maneira super objetiva para você pegar e já ir aplicando. E aí você já vai colocar na sua marca e aí você já vai se posicionar dessa forma, beleza? Te espero na próxima aula. Respira fundo que a próxima aula tá show de bola.